Gostaria de convidar todos os irmãos a se colocar em pé. Vamos fazer a leitura dos textos sagrados para essa noite. Vamos ler o Salmo 127, versículo 1, e depois leremos Josué, capítulo 24, versículo 15. Salmo 127, versículo 1 diz assim a palavra do nosso Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Podeis sentar. Reconheço que o púlpito é o lugar do mundo onde eu me sinto mais à vontade. Se você gosta de me ver à vontade, feliz, solto, confesso que um desses lugares é o púlpito, de onde anuncio a palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com os amados irmãos sobre família, trazendo uma palavra de Deus sobre aqueles que pensam em constituir família, para aqueles que já têm uma família, para os que já tiveram e perderam. Vamos hoje, à luz da Bíblia, abordar esse assunto, entendendo de antemão que família é invenção de Deus. Família não é projeto humano. Família não é criação de uma cultura. Por isso você pode chegar em qualquer cultura do mundo, você vai encontrar família. Você pode chegar no mundo pragmático da ilha de Manhattan, você vai encontrar família. Você pode chegar na periferia de Durban, na África do Sul, entre os nativos, os Zulus, você vai encontrar família. Você vai encontrar esse agrupamento expresso no universo, no mundo, na terra, melhor dizendo, de muitas formas. Mas família é algo que pertence a todo o planeta Terra, independente da cultura, da sociedade, da prosperidade, da religiosidade, da legislação. Família é família. Até porque a Trindade é uma família. Só há pai porque há filho. Sem pai não há filho. Só há filho porque há pai. E os dois ali ainda têm o Espírito Santo. De modo que o grande modelo universal de vida, cósmico, é uma família. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando refere-se à igreja, ele diz que o propósito eterno de Deus é criar, é gerar uma família de filhos semelhantes ao primogênito que é Jesus de Nazaré. E o que se chama de céu não é outra coisa senão a existência perpétua de uma família, onde todos estarão vinculados e irmanados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, falando de família, como eu e você conhecemos, eu andei quase o mundo inteiro, quase que 60 países por onde andei na minha vida, vi muitas diferenças de cultura, sociais, econômicas, políticas, mas digo a vocês que em todos eles encontrei família. Encontrei gente que tinha pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, tios, não importa qual seja a cor política, econômica ou social. E os dias vividos por nós são dias em que a família, ela tem sofrido uma agressão como jamais sofreu
em toda a história da humanidade. A família nunca correu tanto risco como corre hoje. A família nunca foi tão atacada, ora por uma mídia imoral, apodrecida, desvirtuada, com autores de novela, com suas origens familiares questionáveis, infelizes do ponto de vista das relações familiares e que tentam normalizar o absurdo e a destruição como se ela fosse inevitável, tentando seduzir as pessoas para viverem com a desgraça em termos de família. E quem faz gabinete pastoral como eu faço, agora em janeiro, 34 anos de gabinete pastoral, não é que eu seja velho, é que eu comecei menino ainda, muito novo, atesta, como eu faço, que o grande problema da atualidade é família. 80%, para ser otimista, dos problemas que um conselheiro encontra no gabinete são problemas de família. São relações familiares, ou de pais com filhos, ou de marido com mulher, mulher com marido, enfim. É no âmbito da família, da pós-modernidade, que nós encontramos os grandes problemas. E como eu não quero ficar dando muitos tratos à bola, eu quero ser muito prático e dividir este meu sermão hoje em 2 blocos distintos. Primeiro, o diagnóstico. Eu quero compartilhar com vocês quais são os sinais que evidenciam que um casamento e uma família estão correndo perigo. Como detectar? Quais são os sintomas? Porque toda enfermidade tem a sua sintomatologia, né? Antigamente, os clínicos, que eram, digamos assim, figuras respeitabilíssimas na medicina, eles tinham uma capacidade de fazer a leitura dos sintomas antes de ultrassonografia que tem hoje, de tomografia, disso, de ressonância, de toda essa parafernália tecnológica. Era a sensibilidade do clínico na leitura dos sintomas que trazia o diagnóstico perfeito. De modo que assim também acontece com a família. Há sinais, há pontos que precisam ser olhados e tratados e que no mínimo servem de alerta para que cuidados sejam tomados. Não significa que os sinais que eu vou abordar aqui determinam, são fatores determinantes da falência da família. Você não deve fazer esta leitura dizendo: puxa, o pastor leu aí 8 sinais e dos 8 eu tenho 6, minha família acabou. Não é isso. Mas você deve ouvir estes sinais e dizer: alguma coisa eu preciso entender e talvez pelo menos analisar se de fato o sintoma que há na minha família tem a ver com a doença ou não, ou se é apenas um sintoma, um momento passageiro da vida, da navegação da família nos mares da existência. E o primeiro sintoma que evidencia o risco de uma saúde familiar é este: quando o silêncio marca o fim do diálogo construtivo. Quando o silêncio começa a aumentar. Porque o silêncio afasta os próximos. Quando há mutismo, já é quase que uma evidência de que não se quer mais conversar, de que já não vale a pena conversar. No mínimo, já não há ânimo e muitas vezes, não sempre, o silêncio no relacionamento evidencia a frustração e a perda da esperança em qualquer coisa. Também o silêncio provoca suspeições. Quando um está muito calado, o outro desconfia, né? O que é que está havendo com fulana? Essa mulher não para de falar e agora está quieta, e vice-versa, né? Ele sempre foi falante, sempre trocamos ideias, abordamos os problemas, diariamente avaliávamos o dia. Agora está um quieto para lá, outro quieto para cá. O silêncio provoca suspeições. Geralmente, os mais tendentes a uma análise extremada começam a pensar: está conversando com alguém lá fora, porque não quer conversar aqui dentro de casa, né? Porque o ser humano tem essa necessidade de verbalizar as suas dificuldades.
E o silêncio também causa estranheza nos conhecidos. Os conhecidos, os que conhecem o casal, quando de repente vê os dois muito calados, diz: aí tem coisa. E há um velho ditado que diz: onde há fumaça, há fogo, né? É preciso avaliar. Às vezes, na fase de namoro e noivado, conversa-se demais, mais do que deveria se conversar. E depois do casamento, conversa-se muito menos do que deveria ser conversado. Um casal, para evitar o perigo do silêncio, tem que se desnudar psicologicamente, se expor. É um striptease da alma. Não pode haver zonas obscuras, terrenos, terra de ninguém, fronteiras neutras. Há necessidade de que um se dispa psicologicamente para o outro e confesse seus temores, seus receios, suas possíveis tentações, os riscos que imagina correr, porque um dos sintomas do perigo é quando o silêncio toma conta da família. Em segundo lugar, há sinal de doença quando pequenos motivos geram grandes conflitos. Quando, na fase do namoro, o indivíduo engole um elefante sem se engasgar. Aí depois qualquer mosquito é motivo para uma guerra. Eu li um livro de Philip Yancey, onde ele diz que um casal ficou 7 meses sem conversar por causa de um sabonete. Cada um alimentando o orgulho para um lado. Eu não dou a primeira palavra. Aí do outro lado a outra dizia: não sou eu que falo, se ele quiser que se humilhe. Aí o outro dizia: se ela quiser, dê o primeiro passo, se der eu perdoo. E nisso foram 7 meses, por causa de um sabonete. Já contei aqui de um amigo meu que quase perde a família por causa de uma pasta de dentes. Casou com a americana, ela perfeccionista, abria o tubo de dente assim. E ele era daquele que apertava em qualquer lugar e jogava para lá. E aí a encrenca foi grande dentro de casa. E quando viram que iam perder a família por causa de um tubo de pasta de dentes, chegaram a um acordo. Cada um comprou seu tubo e resolveu o problema, né? Ele ficou abrindo do jeito que queria e ela ficou lá com os 2 dedinhos assim, né? Indo de vez em quando com a régua para ir naquele perfeccionismo detalhista que tinha. Quando pequenos motivos geram grandes conflitos, é sinal de que algo precisa ser avaliado. Em terceiro lugar, quando não se investe tempo naquilo que realmente importa. Foi Armando Nicoli que disse: o tempo é como oxigênio. Há uma quantidade mínima necessária à sobrevivência. É preciso tanto quantidade quanto qualidade. Oxigênio é assim, tem que ser a quantidade certa e boa qualidade para desenvolver relacionamentos e carinhos e afetos. De modo que eu sempre digo a casais, quando eu aconselho, que lazer não é despesa, é investimento. Lazer é investimento. Ir para um boteco na beira-mar, comer agulha frita, casquinha de siri, isso é investimento. Até ir para o Game Station é um investimento. De vez em quando ir ali, dentro das possibilidades, sem fazer loucura, um jantar, um almoço, lazer. Não fazer nada. Foi Bobbio, o filósofo italiano, falecido recentemente, que pregou a cultura do ócio. Eu não concordo integralmente com ele, mas para a fortificação de uma família, o ócio também é importante. De vez em quando alguém se gaba e diz assim: faz 30 anos que eu não tiro férias. Eu digo: coitado, porque Deus que é Deus descansou um dia em 7. E mais do que isso, instituiu na lei o 7º ano como ano sabático, o 50º ano como o ano do jubileu, e determinou que até a terra descansa. Se você chegar em Israel, que é uma das agriculturas mais sofisticadas do mundo, você vai ver as fazendas dividindo a terra em 7 lotes. E todo ano tem um pedaço de terra descansando. Então, tem que investir tempo. E é preciso que um chame a atenção do outro.
Olhe, precisa de tempo. Senão, a gente não tem tempo para isso. E quando a gente não dedica tempo à vida familiar, é um sintoma de perigo. Em quarto lugar, quando acaba o diálogo sexual no casamento. E nós estamos aqui com um auditório de adultos. E o apóstolo Paulo foi claro. Ele disse que os relacionamentos sexuais de um casal só podem ser interrompidos para a oração por breve tempo e em comum acordo. São 3 colocações do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Breve tempo, de comum acordo, não é unilateral, e com a finalidade precípua da oração. E ele arremata dizendo: para que o diabo não encontre lugar entre vós, para que não haja tentação, apetite, porque Satanás é como um leão, diz a Bíblia, que está ao nosso redor, rugindo, pronto para nos devorar. E é por isso que a Bíblia diz que o homem dê à sua esposa o que lhe é devido, e vice-versa. E afirma ainda o apóstolo Paulo que o corpo da mulher não pertence a ela e nenhum do homem a ele, criando a mutualidade do casamento, amados irmãos. E às vezes em gabinete eu fico impressionado com os relatos que eu ouço a respeito desta área. Há pessoas que ficam tão espirituais, entre aspas, que desprezam esse aspecto do amor e, em nome de uma espiritualidade equivocada, destroem a família. Em quinto lugar, o risco aparece quando aquilo que atraía no outro já não atrai mais. Quando se perde as lentes do amor, a visão fica distorcida. O que era lindo fica sem graça, sem brilho, sem vida e sem beleza. A beleza do outro depende muito do quanto de amor se tem no coração. É impressionante como a Bíblia afirma de que o coração alegre aformoseia o rosto, e de que os olhos são a lâmpada do corpo, e que se os teus olhos forem bons, diz a Bíblia, todo o teu corpo será iluminado, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E diz: se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Quem não ama não acha graça em nada. Quem ama acha graça em tudo. Por que é que existe o ditado que toda mãe é coruja? A mãe pega um indivíduo com 6 meses feio, o rosto parece um joelho. Aí ela diz assim: Bilu, 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 que coisa linda. E quem quiser que diga que é feio. Uma vez eu disse a Carmen: eu não gosto de visitar recém-nascido, porque tem que dizer que é bonito, né? E aí eu fico encurralado. Se disser a verdade, a mãe fica brava. Eu não acho. Hoje até que está diferente, mas antigamente os meninos nasciam inchados, era uma semana para abrir os olhos. Hoje o sujeito já sai da sala de parto com os olhos abertos, né? Daqui a pouco fala. Mas o fato é que quando o amor diminui, a beleza diminui. Isso não é só na vida da família, na vida espiritual. O indivíduo começa a dizer: o banco está duro, o sermão está comprido, o hino está sonolento. Começa a botar defeito na igreja, no pastor, e aí não para mais, porque tem muitos, somos humanos. E à medida que o amor diminui, a crítica cresce. À medida que o amor aumenta, o espírito crítico decresce. E numa família, a única forma de se perpetuar a beleza do outro é com os olhos do amor. Em sexto lugar, uma família corre risco quando não se compartilham mais os sonhos, quando ela vive só do passado. Eu recebi uma mulher no meu gabinete e ela falou mais de 1 hora e falou o tempo inteiro do passado. Quando ela falava no passado, os olhos brilhavam. Quando ela falava do presente, eu notava que havia um abatimento. E no futuro, não me lembro dela ter dito quase nada a respeito do futuro. Então,
Quando a gente perde sonhos, projetos, ideais, vamos fazer isso, fazer aquilo, viajar, passear, comprar, estudar, trabalhar, etc. Vamos realizar na igreja, nos negócios, enfim, quando se sonha. Há uma afirmação filosófica que diz que você morre quando para de sonhar. E eu gosto do Pentecostes, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, porque a profecia de Joel, Atos 2:39, ela fala o seguinte: quando o Espírito Santo encher a vida das pessoas, diz a palavra de Deus, os jovens terão visões, as crianças cantarão, e tem lá, os vossos velhos sonharão. E eu sempre digo que velhinho cheio do Espírito Santo não geme, sonha. Acaba aquele negócio de ai, ui. Uma vez no Rio Grande do Sul, alguém me disse: pastor, eu estou na idade do condor. E eu lembrei do condor, uma ave, 3 metros de envergadura nas asas. Digo, então você está agigantado. Disse, não, eu estou com dor aqui, com dor ali, né? É dor para todo lado, gemido, artrite. Coisas da velhice, é natural. Mas velhinhos cheios do Espírito Santo, mesmo com isso tudo, diz a Bíblia, sonham. A mente ainda engravida, gestada. O indivíduo está lá com 80 e tantos anos, projetando, idealizando, sonhando, imaginando e criando. Numa das minhas viagens a Israel, foi conosco uma senhora de 73 anos, comerciante em Niterói, no Rio de Janeiro, dona de várias lojas. Chegou lá, teve uma experiência com Jesus dessas que são tremendas. E quando voltou em Niterói, reuniu a família, filhos e netos, genros e noras, e disse: olha, vou dividir tudo que eu tenho, já vou passar para vocês, porque os anos que me restam eu vou gastar como missionária no Oriente Médio, falando de Jesus para muçulmano. 73 anos. E foi embora. A última notícia que eu tive é que ela estava na Jordânia, morando e falando do reino de Deus. Não sei nem se é viva, mas a mente engravidou de sonhos aos 73 anos. Isso é coisa do Espírito Santo. Em 7º lugar, um casamento e uma família correm riscos quando começa a violência física ou emocional. Isso pode acontecer através da retaliação verbal, humilhando, fazendo o outro se sentir sub-humano, diminuindo, agredindo, acusando, mentindo, sendo grosseiro. Não se mata só com a arma na mão, mata-se com a língua também. Mata-se a esperança, mata-se o amor, mata-se a admiração, mata-se o respeito, mata-se o prazer da convivência, mata-se. Quando a violência começa de forma verbal, com palavrões, desqualificando o outro emocionalmente com adjetivos terríveis, daí para a violência física é um passo. E você que não conhece um gabinete pastoral, não imagina a quantidade de agressões físicas que há no meio das famílias hoje em dia. Gente aparentemente muito boa, muito educada, muito pacífica, muito cortês, mas que nas paredes de casa agride, fere, ameaça, esfrega a arma no rosto, quer levar o outro na base da chantagem, do medo, da opressão. Isso é coisa do diabo. Para não ficar aqui elucubrando ou perdendo tempo. Quem é de Deus não faz isso. E se faz, precisa de cura em nome de Jesus. Em 8º lugar, corre-se risco quando outras pessoas começam a se tornar atraentes, provocando constantes pensamentos de adultério. É o início de um processo. Quando a imaginação ganha asas e perde todos os freios possíveis, quando se relativiza as coisas, quando taras, hoje elegantemente chamadas de fantasias, dominam a relação,
A Bíblia diz bem-aventurado, isso é abençoado, feliz. A palavra bem-aventurado em grego é makarios. A tradução literal de makarios é felizes. A Bíblia diz que feliz é o leito sem mácula. Feliz é o leito abençoado. Feliz é o leito conjugal puro. Feliz é o leito onde reina o respeito e a fidelidade. Quando a imaginação começa a se encher de tentação por terceiros, a família corre risco. Ninguém erra sozinho. Davi errou, mas Betsabá também errou. Ela errou, mas Urias também errou, o marido. Urias errou, mas Joabe, que quis consertar na base da grosseria, errou. E um erro não conserta outro, ao contrário, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Agora, amados irmãos, como é que se resolve isso? Esse aqui não é um púlpito de onde se prega derrota nem desgraça. Este aqui é o púlpito da esperança em nome de Jesus. Daqui nós diagnosticamos, mostramos o perigo, mas se você observar todas as vezes que Dom Paulo ou eu pregamos, nós sempre concluímos com uma palavra de esperança, porque a palavra evangelho em grego é boa nova, boa notícia. Evangelho significa tem jeito, pode mudar, vai consertar, pode vencer. E há algumas coisas que nós precisamos entender para que haja cura nas nossas famílias. Você está percebendo sintomatologia de doença na sua família? Seja honesto, corajoso, transparente, e aí diga para você mesmo: estou. Quer saber qual é o remédio? Agora tem que usar. Pode ser o melhor remédio do mundo, se amarrar na cintura e não usar, não resolve. Remédios só funcionam quando são aplicados. Primeiro, a cura vem para uma família quando as estruturas do orgulho são confrontadas e destruídas em nome de Jesus. Quando não fica um esperando pelo outro, cada um de cara comprida para um lado. E quando se trata de cristão, é pior, porque um fica atirando com a arma do outro. A mulher, quando tem raiva, aí pega o marido e diz assim: a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. Aí ele mete bala de lá para cá e diz assim: mas a Bíblia diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E fica um querendo empurrar o texto do outro goela abaixo. Quando a estrutura do orgulho é quebrada, a pessoa reflete e diz: eu é que preciso obedecer ao que a Bíblia diz para mim. Quem tinha essa mania de querer consertar o outro era o apóstolo Pedro. Quando ele é restaurado por Jesus na beira-mar da Galileia: tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então segue-me, começa de novo. Aí passa o apóstolo João. Quando João passa, Pedro olha para Jesus e diz: e esse aí? Aí Jesus diz: Pedro, fique na sua. Sabe o que é que Jesus diz a Pedro? Jesus diz assim: se eu quiser que ele viva até que eu volte, é problema meu. E diz assim: eu tive um gabinete que eu tinha uma placa com essa frase que Jesus disse a Pedro. Jesus disse assim: quanto a ti, segue-me. Ou seja, deixa o outro comigo, faça a sua parte, obedeça, siga. Não fique nesse espírito de jogar a Bíblia do rosto do outro, que ao invés de resolver vai provocar ira, raiva. Aplique em você: quanto a ti, segue-me, Pedro. Pedro, cuida de tua vida. Marido, antes que você queira ensinar a sua mulher a ser uma boa esposa, aprenda a ser um bom marido. Esposa, antes de exigir que ele seja um bom marido, seja uma boa esposa. Quanto a ti, segue-me,
faz a tua parte. Porque tu queres ver o argueiro no olho do teu irmão se tu tens uma trave no teu? Tira a trave para poder ver o argueiro. O problema é que nós estamos sempre querendo ensinar o outro e não a nós mesmos. Sabemos o caminho certinho para o outro. Damos uma aula para o outro. Mas Jesus diz: quanto a ti. Olha o que Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ter uma atitude. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. A palavra de Deus diz: humilha-te ante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo te exaltará. É crer ou não crer, é crer ou descrer. Havendo humildade dentro de casa, é mais fácil resolver. Eu já tive que pedir perdão ao meu filho quando ele tinha 6 anos de idade. E logo minha cabeça começou a trabalhar e a racionalizar. E minha cabeça dizia assim: não adianta pedir perdão a esse menino, que ele não vai entender. Imagine só, eu me enchendo de argumentos para não pedir. Eu fui agressivo, além da medida. Naquela noite ele dormiu, eu não dormi. No dia seguinte chamei, botei no colo, me humilhei e pedi perdão, e foi uma festa. Domingo eu contei aqui que eu fui com Carmen e eles ao shopping Recife, como vou todo sábado, para minha peregrinação de Game Station. E quando entrei, por uma banalidade, eu fui ríspido, grosseiro. Carmen foi levá-los para o parque, e eu fui para a livraria Saraiva tomar o meu cafezinho de todo sábado e ler. Quem disse que eu tomei café? Pedi a conta, a moça que me conhece disse: o senhor já vai? Eu digo: vou e volto, daqui a pouco eu estou de volta. Ela não sabia de nada. Saí correndo atrás de um orelhão, porque eu estava sem celular. Descobri, liguei a cobrar para Carmen, tocando aquela música lá do telefonema a cobrar. Eu digo: e agora? Aí ela atendeu. Eu digo: olha, estou ligando para lhe pedir perdão, amo você e peço perdão em nome de Jesus. E ela quebrantou-se do outro lado. Aí nos encontramos depois no shopping. Lá vinha ela com 3 sacolas da Toque Stock. Eu digo: para que eu fui pedir perdão? Poderia ter deixado para resolver esse negócio em casa, ia sair mais barato. Está ela ali. Mas brincadeira à parte, foi uma maravilha. Acabou a culpa, limpou o terreno. O diabo deve ter dado uma carreira para longe, porque se ele tinha a intenção de se aproveitar de qualquer coisa daquele momento, não achou mais matéria-prima e bateu em retirada em nome de Jesus. Portanto, se você quer vitória na família, aprenda a pedir perdão e a perdoar. Vença o orgulho, aprenda a dizer humilde: errei, falhei, viajei na maionese, como se diz, derrapei na curva, entrei com muita velocidade e capotei. Em segundo lugar, a cura vem quando temos coragem de remover a pedra, mesmo que o mau cheiro venha à tona. Mas pastor, se eu contar vai feder. Que feda. Mas só há ressurreição quando a pedra é tirada e o mau cheiro sai do túmulo. Não foi assim com Lázaro? João capítulo 11, Jesus diz: tirem a pedra. Aí Marta disse: Senhor, faz 4 dias, se tirar o mau cheiro é ruim, tira a pedra. Antes da ressurreição tem que haver o mau cheiro. A confissão muitas vezes tem mau cheiro. Pastor, se eu disser o que eu fiz, pois é o mau cheiro que antecede. Se fez, está feito. Um dia vai feder, me desculpe a expressão, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito às ocultas um dia será publicamente conhecido. Será publicado dos eirados, dos telhados. E vou lhe dizer mais: é uma das armas mais poderosas do diabo, é a chantagem sobre a vida de quem vive escondendo alguma coisa. Infeliz de quem vive escondendo, porque sempre vai ter aquela vozinha aqui dizendo: se não fizer o que eu quero, eu digo. Olhe que eu publico.
E essa pessoa vai sendo manipulada, marionetada. Mas quando a verdade vem, mesmo com mau cheiro, e o inimigo chega para chantagear, você diz assim: que novidade, eu já disse tudo. E aí desarma ele. Eu conheci uma pessoa que viveu uma vida desregrada e prostituída, e foi embora morar em São Paulo e casou. E uma das pessoas que viveu com ele na época da prostituição apaixonou-se e foi a São Paulo e ligou para ele e disse: eu soube que você casou, eu vou procurar sua mulher e lhe contar quem sou eu, e vou dizer tudo, e você com ela não fica. E aquele rapaz disse: pode ir, vou te dar o endereço e o telefone, porque ela já sabe de tudo, porque eu mesmo contei. Desarmou completamente, tirou todo o poder de chantagem, de pressão. Esse é o benefício da verdade. Às vezes dói, arranca choro, soluço, mas liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Triste daquele que vive como morcego, escondido para voar à noite. Terceiro lugar, a cura vem quando pelo menos um dentro de casa se posiciona e diz: eu vou ser instrumento de Deus para a cura de minha família, e não há cão que evite. Aí vai. Eu e Carmen, nós tivemos um casal de ovelhas em Maceió. Ela dentista, ele engenheiro, com 3 filhos. E estávamos num retiro de carnaval, quando de repente vimos o carro saindo, com ele dirigindo, e ela com o rosto deste tamanho e virada assim para o lado de fora da janela. Eu, quando vi a cena, eu disse: teve coisa aí, e não foi pequena. No dia seguinte eu soube. Ele, há 2 anos, tinha um caso, um amante, e lá num descuido, abençoado descuido, ela pelo celular descobriu e quase bota a casa abaixo. O primeiro momento foi uma briga terrível. Ela pegou tesoura, faca, pisou no celular dele. Foi um desespero. Mas era uma mulher convertida, era, não é? E no dia seguinte ela parou e disse: o que é que essa mulher tem que eu não tenho? O que é que ela é que eu não sou? Pôs os joelhos no chão e disse: Satanás não vai levar o que Deus me deu. Este eu não perco. E orou e disse: Senhor Deus, tu me destes fulano. Nós nos comprometemos diante de ti, e essa o diabo não leva. E começou a campanha, luta. Depois de 2 anos eu já estava em Recife, voltei para casar uma filha dela, e o marido me disse: pastor, eu não sabia que eu tinha a mulher que eu tenho. Ele disse: eu estou apaixonado por ela. Interessante é que ele é um perito, é engenheiro, trabalha com perícia. Ele viajava pelo Brasil e levava a amante, e onde chegava apresentava para os amigos dizendo que era a esposa. E quando Deus desmontou esse castelo de areia e de mentira e trouxe a verdade, ele botou a esposa de lado sem ela pedir, visitou todos aqueles amigos nas cidades e disse: aquela era outra, essa aqui é minha esposa. Agora, ela se posicionou. Claro, o primeiro momento foi de raiva, de ira. Ela é um ser humano, traído, ferida, machucada. Mas o segundo momento de consciência foi: esta eu não perco para Satanás. E venceu em nome de Jesus. Está lá até hoje, os dois abençoados, felizes, caminhando na vida. E em último lugar, quando nós aprendemos como pai do filho pródigo a fazer de casa um lugar de cura. Não deixe a sua casa ser uma promotora de doença.
Quando é que a gente faz a casa da gente virar fábrica de doença? Quando os relacionamentos são na base do medo, do terror, da chantagem, da mentira, do engano, da barganha, do negócio, da justiça, da vingança, do olho por olho, do dente por dente. Construa na sua casa um ambiente de graça, de misericórdia, e saiba que mesmo não acontecendo na família como planejamos, nós devemos fazer o melhor. Quem coloca o melhor naquilo que faz, nunca sofrerá dor de arrependimento, de remorso, de culpa. Independente do que acontecer, nunca feche a porta da reconciliação. Não seja você a fazer isso no seu coração. Nunca bata. Expresse a sua dor, sua tristeza, seu choro, mas nunca feche definitivamente as portas da reconciliação. E o último passo, e mais difícil: cultive uma atmosfera de perdão incondicional. Seja parceiro e não concorrente. A coisa triste na família é quando o marido vê a mulher como concorrente ou vice-versa. Deus nos colocou um ao lado do outro para sermos parceiros e não concorrentes. Ultimamente eu tenho recebido problemas familiares assim. O indivíduo com ciúme da esposa, porque vê a esposa como concorrente na área profissional. A Bíblia diz que um é para ajudar o outro, não para haver concorrência, mas parceria em nome do Senhor. E quando isso acontece, amados irmãos, o Senhor edifica a casa. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, diz a Bíblia, em vão trabalham os que a edificam. Edificar a casa no temor do Senhor é edificar segundo o ensino da palavra de Deus. E é por isso que Josué reuniu toda a nação de Israel e disse: vocês têm liberdade de servir a quem quiserem. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Se vocês querem seguir outros deuses, sigam. Se vocês querem fazer do jeito que vocês acham que deve ser feito, façam. Agora, diz ele, uma decisão eu tomei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ir com quem quiser, para onde quiser, fazer o que quiser. Você pode achar que tudo que é errado é certo. Você pode praticar toda sorte de absurdos. É um direito que você tem. Você é adulto, tem sua cabeça. Vá por onde quiser. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É com Ele que nós vamos. Haja o que houver, é com Ele que nós vamos. A vida na igreja não é vacina contra problemas na família. A vida cristã não anula a possibilidade da luta familiar. Mas a vida cristã nos ensina a vencer as lutas, a curar as doenças, a enfrentar os problemas e pela fé ver uma nova terra em nome do Senhor. A vida nos ensina com Deus que é possível e que um testemunho de vitória pode ser dado onde hoje há apenas monturo, derrota, caos, desordem, saudade. Onde o que é bom passou, com Cristo tudo se faz possível outra vez. Como diz um louvor de Ana Paula Valadão, ao cheiro das águas, o velho tronco aparentemente morto ressurge
nasce. Há muitas pessoas que acreditam a Satanás a derrota na família. Tudo é ele. Ele tem sua parte. Mas na maioria das vezes nós é que damos a ele os instrumentos para ele destruir. E é na nossa mão que estão as armas para conseguir vitória. Veja que Jesus ressuscita Lázaro, mas não tira a pedra. O que eu posso fazer, eu é que tenho que fazer. Se eu tenho que ser amoroso, eu tenho que ser amoroso. Se eu tenho que respeitar, preciso respeitar. A salvação de muitas famílias está muito mais em nós do que em práticas espirituais. E o que Deus quer é uma coisinha chamada atitude. Atitude. E não a oração que Santo Agostinho fazia antes de ser Santo Agostinho, quando era um jovem que tinha lá um amante em Hipona, ensinado pela mãe, uma serva de Deus, vivendo uma vida dupla. Ele orava e dizia: Senhor, ajuda-me a largar essa mulher, mas não agora. Até que Santo Agostinho conhece Deus, nasce de novo, torna-se Santo Agostinho. E foi nesse processo que ele orou a Deus e disse: Senhor, eu preciso largar essa mulher, mas não consigo, socorre-me. E o milagre aconteceu. Curva a sua cabeça. Hoje eu gostaria de abençoar a família sofrida, ameaçada. Só Deus sabe a força que alguns fazem para parecer que vai tudo bem. É um jogo de cintura, verdadeiro malabarismo para administrar a aparência. Mas há a certeza de que o casamento hoje é apenas um esqueleto. A pele, a carne, os nervos sumiram. É somente o arcabouço. Às vezes, por causa da opinião pública dos filhos. E esses são dias maus para a família. E eu quero lhes convidar para que nessa noite todos possamos dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos andar na contramão, na contracultura. Vamos enfrentar os valores, peitar a correnteza, a mídia, a influência, os amigos. Venha quem vier, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer dizer isso de coração e pedir socorro a Deus assim, onde estiver, fique em pé e vamos orar. Ó Deus eterno, Deus bondoso, aqui, Pai, neste auditório, na tua casa, na tua igreja, muitos pais, mães, filhos, muitas famílias, ó Pai, aqui, te agradecendo, Deus eterno, porque apesar de tu nos ama, nós, Deus, entregamos essas famílias no teu altar e te pedimos, misericordioso Deus, que o Senhor restitua, que o Senhor reconstrua, que o Senhor edifique, que as famílias, Pai eterno, que estão nesta noite aqui representadas, sejam perdoadas, que todo sentimento de ira, de mágoa, de rancor, de ódio, sejam aniquilados, sejam jogados lá bem longe, mas que teu Santo Espírito, Pai eterno, possa ser forte nas nossas vidas,
E que essas famílias, Pai, que aqui ouviram a Tua palavra tão bem exposta, possa entender que as tribulações vêm, mas nós, em Teu nome, como família, seremos e somos mais que vencedores. E que possamos, Pai eterno, dizer esta noite: eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque é nesse sentimento, Pai, e é na certeza que nós oramos em nome de Jesus, te pedindo, Pai eterno, que a Tua graça, que o Teu amor e que a fé em Cristo, no Espírito Santo, seja de fato real, porque é assim que nós te pedimos hoje e sempre. Amém.